Sabemos, por referências do trabalho de Van Gogh, que este par de sapatos fala de uma vida no campo. Fala entre aspas. Aí então, com esta referência, podemos dizer e ver nesta obra, neste quadro, 2 pontos. Um par de sapatos usados e desgastados por um trabalhador no campo. Esse é o novo título. Peço nesse momento, exatamente neste momento, que interrompamos o nosso aprofundamento, nossa relação cada vez mais implicada com o quadro de Van Gogh, para realizarmos uma importante e espero breve e suficiente reflexão. 2 pontos. Como avançaremos no aprofundamento da obra de Van Gogh? Procurando informações a respeito do contexto em que a obra foi realizada? Buscando elaborações já realizadas por outros, como Heidegger e também Bachelard? Claro que é importante ressaltar que esta procura por referências e ouvir o que os outros que já passaram, já viveram este aprofundamento, pode e deve ser considerado por nós, mas não como conclusão a respeito da obra, em relação à qual nos curvaríamos humildes e obedientes, e sim como provocadora, como despertadora, na acepção própria dessas palavras, da nossa humanidade, quer dizer, daquilo que, não por simples e óbvia identificação, mas por contraste e diferenciação, nos clama, nos intriga, nos provoca. No que nós, habitantes de um mundo estabelecido e limpo, higiênico, sem suor, sem barro, no que, repito, somos parecidos, somos iguais a um trabalhador de campo. Dizer prontamente que somos parecidos porque somos trabalhadores em contextos diferentes é dizer tudo e nada dizer a nosso respeito e do trabalho no campo. Mas, se nos detivermos no trabalho no campo, como se isso não fosse acompanhado por nos determos em relação ao nosso trabalho, compreenderemos, isto é, entraremos em contato íntimo, compreender é isso, entrar em contato íntimo, com o sentido de ser um trabalhador do campo com sapatos usados e desgastados. O trabalhador do campo com sapatos usados e desgastados é aquele que vive como existir, como sentido de ser, um cultivar a terra, um cuidar desse cultivar, na esperança de a terra, cuidada e trabalhada por ele, responder com uma colheita. Esta colheita não se constitui apenas num sucesso do cultivar a terra do trabalhador. A colheita é a natural e serena expressão da integração, do casamento entre o trabalhador do campo e a terra, o mundo ao qual, diziam os outros, ele pertencia, mas que só com o seu envolvimento ele, enfim, habita. Essa palavra habitar, fenomenologicamente, heideggerianamente, é fundamental. O quadro de Van Gogh, afinal, não fala apenas, como se isso fosse pouco, de um viver no campo. O quadro nos provoca,
nos chama a nós, que não somos trabalhadores do campo, e nos convida a compreendermos, a entrarmos em contato, em comunhão com o nosso trabalho, com a nossa vida. Bem, há então uma sugestão que pode ser vivida por nós. O nosso trabalhar nos integra ao mundo? Quer dizer, vivemos efetiva e simplesmente uma integração com aquilo que chamamos tão naturalmente o nosso mundo? Ou ainda melhor dizendo, o nosso modo de estarmos aí nos oferece que mundo? Abre qual mundo? Estas perguntas que aparecem necessariamente ao nos implicarmos com o exame de uma obra de arte, sugerem o quê? Que a obra de arte é uma indutora de interrogações a nosso respeito? Sim e não. Porque desperta, como condição para decifrá-la, para torná-la inteligível, a obra, que nós nos remetamos a nós mesmos. O nosso remetermos-nos não propicia, então, aí uma compreensão da obra de arte como projeção de nossas alienações. A obra de arte sugere, na sua peculiaridade e especificidade, um modo de ser, um mundo ao qual nós poderíamos pertencer, que afinal é um mundo e também um modo de ser que nos diz respeito e em relação ao qual nós vivemos uma estranheza, um nada a ver. Afinal de contas, são um par de sapato de um trabalhador do campo. O que eu tenho a ver com isso? Parece, né? Até parece. A obra de arte, além de abrir um mundo novo, nos sussurra. Esse é o sussurro fundamental. Este mundo e este modo de ser lhe dizem respeito. Este remetimento da obra de arte a nós não esgota o sentido de ser dela, o seu preenchimento, o seu lugar no todo da vida do homem. Mas o remeter a nós é condição necessária e inalienável para torná-la inteligível. Volto a dizer, não por identificação, mas como desvelamento de uma nova possibilidade de ser. Eu vou repetir esse parágrafo curtinho porque ele é importante. Mas o remeter a nós é condição necessária e inalienável para torná-la inteligível. Não por identificação, mas como desvelamento de uma nova possibilidade de ser. Neste momento da reflexão, é hora de ressaltarmos uma outra dimensão sempre presente nela, na reflexão, mas que permaneceu não nomeada até agora, aqui. Esta dimensão que tornou possível nós estabelecermos uma relação com a obra mesma é a do método fenomenológico. O modo de nos referirmos à obra e percebermos que ela se abre progressivamente na medida mesma de nosso envolvimento total e pessoal, sem o qual ela não se abre. É o método ou o caminho para alcançarmos o que a obra diz a partir e com aquilo mesmo que ela é, que ela mostra. Vejam que eu transformei a palavra método em caminho para, que é isso que quer dizer método. Tá? E qual é a solicitação que esse caminho para, que este método nos faz?
que vivamos o esforço, talvez nunca terminável, de mantermos um contato com aquilo que se mostra e prestarmos atenção em todas as tentativas nossas de enviarmos, de reduzirmos o sentido de ser do que se mostra a algo já conhecido. Esta tendência sempre possível de se apresentar para todos os homens não é apenas que o homem é falível, ou melhor, a sua falibilidade essencial não pode ser encarada como distanciamento da verdade, mas como a condição de ser de cada homem. 2 pontos. Não há homem genérico, perfeito e incorruptível. Cada homem é uma peculiar articulação de possibilidades de ser, e esta articulação oferece a possibilidade da verdade do ser iluminar-se de um novo modo, com faces do ser jamais antes percebidas. E é esta peculiaridade que marca, que torna cada homem uma esperança, que pode ser traída por cada um dos homens, pois o que esta maneira própria de ser de cada homem lhe impõe, que cada homem, cada um de nós, carregue como herança a possibilidade de estabelecer uma presença própria peculiar. Esta condição de ser homem, de descobrir, de tornar visível e real a sua própria maneira de ser, no decorrer mesmo do seu existir, coloca cada um numa situação angustiante. 2 pontos. Ser homem não é cumprir programas já estabelecidos. Ou melhor, cumprir programas apazigua e oferece uma segurança provisória. O homem está mergulhado na sua maneira própria e original de ser, na situação de viver, de assumir uma posição, fazer algo para só então um sentido de ser homem se estabelecer e se mostrar. O método fenomenológico, aqui eu vou acabar meio escandalosamente, é o mais natural e, paradoxalmente, o mais complexo de ser adotado, porque exige, para ser exercido, o envolvimento pessoal de cada um de nós, sem o qual não existe método fenomenológico. O método fenomenológico não é folga. Aliás, folga é um modo de nós nos envolvermos com. Ficarmos na surdina, de lado, isso também é um modo de envolvimento que cobra o seu preço. O ser se revela para aquele que se recusa a olhar para ele. Portanto, e retornando ao nosso tema de hoje, o que a fenomenologia como um método oferece à obra de arte é que ela não se esgota nas particularidades de uma escola, de um estilo, mas sim que a obra de arte é um caminho para o desvelamento da verdade e do ser.